paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o diácono Lucas, da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, aqui do Ceará, sobre a dirigência do pastor Rodrigo Matos. É motivo de muita alegria estudar uma porção das Escrituras com todos vocês. Hoje, o texto que iremos meditar é o do Evangelho de Lucas, o capítulo de número 16. Basicamente, este capítulo nos apresenta duas parábolas, a do mordomo infiel e a do rico e do Lázaro. Podemos entender que as parábolas foram contadas para nos ensinar realidades que seriam mais complexas para nossa compreensão. A parábola do mordomo infiel é uma das mais difíceis de entender e de aplicar seus ensinamentos à nossa vida, pois claramente o injusto mordomo é apresentado como prudente, mesmo tendo agido de forma injusta. Mas como isso pode acontecer? No versículo 9, Jesus nos diz: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Esta parábola, que inicia no versículo 1 e vai até o 9, ela nos apresenta um homem rico que descobriu que o seu mordomo estava desperdiçando seus bens, e por isso ele chama esse mordomo para prestar contas de tudo que ele estava administrando. Porém, esta prestação de contas não tinha o objetivo de descobrir se realmente era verdade que esse mordomo estava desperdiçando as riquezas do seu senhor, pois já estava decretado o que iria acontecer com ele. Ele não continuaria mais sendo administrador do seu senhor. No versículo 4, ele nos deixa bem claro que ele tem um plano, e o objetivo deste plano é para que, após ele ser despedido, as pessoas pudessem se compadecer dele e então o receberem em suas casas. Ele já sabia, ele seria demitido realmente. Ele decide então chamar os devedores do seu senhor e começou a diminuir as dívidas de cada um deles para que eles pudessem pagar. Um deles devia 100 potes de azeite e foi estabelecido que ele pagasse apenas 50. Um outro devia 100 alqueires de trigo. Foi estabelecido que ele pagasse 80. O versículo de número 5 nos apresenta que ele chamou cada um dos devedores do seu senhor. Então, os dois devedores citados no texto nos apresentam um modelo de como aquele mordomo procedeu com os devedores, e não que eles foram os únicos chamados. Provavelmente, ele chamou todos os devedores de seu senhor. A atitude desse mordomo foi louvada pelo seu senhor. No versículo 8, ele foi chamado de prudente. A palavra prudência se refere à utilização da inteligência e ao emprego prudente dos próprios meios para realizar algo. A atitude do mordomo de diminuir as dívidas do seu senhor, pensando unicamente em ser recebido na casa dos devedores, foi injusta. Mas ele foi louvado porque em uma situação difícil pensou em uma forma de se dar bem. Quando Jesus relata esta parábola, o objetivo dele não é que seus seguidores agissem deslealmente. Pelo contrário, ele quer nos ensinar a, independente da situação, sermos prudentes, a pensarmos, independente das dificuldades, em uma solução. No versículo 9, ele nos diz: usem a riqueza deste mundo ímpio para granjear amigos. Precisamos entender que até mesmo as riquezas deste mundo devem ser usadas para ajudar os outros. Quando utilizamos os meios terrenos, como as nossas riquezas, para ajudar os necessitados, para alimentar os famintos, para vestir os nus, estaremos granjeando amigos, amigos verdadeiros, que poderão nos ajudar quando a riqueza nos faltar. Mas Jesus, com esta parábola, nos ensina para termos a sabedoria e utilizarmos as riquezas deste mundo para ajudarmos os outros. Aquele mordomo, em uma situação difícil, foi prudente para alcançar seu objetivo. Porém, ele tomou uma decisão sem que seu senhor soubesse, e até mesmo que pode ter o prejudicado, pois aquele ganho que o senhor dele teria foi diminuído. Nós precisamos ser prudentes, mas nosso objetivo tem que ser o de ajudar os outros. Quando pensamos nos outros no lugar de apenas em nós, então Deus nos receberá
nos tabernáculos eternos. Essa parábola nos ensina isso, a sermos prudentes, não da mesma forma que os filhos deste mundo são, mas pegarmos a prudência como exemplo. Eles aplicam a prudência deles nas coisas terrenas, e nós devemos aplicar a nossa prudência nas coisas celestiais, naquilo que o nosso Senhor nos ensinou, em ajudar aqueles que estão necessitados, em fazer o reino de Deus avançar. Precisamos ser prudentes. A segunda parábola inicia no versículo 19. É a do rico e do Lázaro, onde o rico vivia no luxo todos os seus dias. Porém, o outro personagem era um mendigo, um leproso que se chamava Lázaro. Este vivia à porta da casa do homem rico, esperando comer das migalhas que caíam da mesa dele. Mas um dia, ambos morreram. Porém, Lázaro foi recolhido pelos anjos ao seio de Abraão. Já o rico foi para o Hades. O texto não nos informa nada a respeito da natureza religiosa de cada um deles, mas podemos supor que o homem rico vivia apenas para si mesmo, desfrutando de todos os bens que tinha. Não é pecado ser rico, de modo algum. Mas ele vivia sem se preocupar com os outros, pois Lázaro vivia à porta da casa dele, esperando comer até mesmo uma migalha que caía da mesa. Mas ele não poderia, porque não recebia essas migalhas para se alimentar. O rico tinha condições de ajudá-lo, poderia alimentá-lo, cuidar de suas feridas, mas não fez. O nome Lázaro significa Deus socorreu. Provavelmente esse nome foi escolhido especialmente para essa história. Lázaro pode não ter recebido a ajuda dos homens, mas ele foi socorrido pelo próprio Deus. O seio de Abraão transmite a alegria e o aconchego de um pai com um filho, até mesmo a alegria que Lázaro sentiu ao sentar-se junto à mesa com Abraão. Ele estava agora em um banquete. Aquele que morria de fome, que vivia nas ruas, que desejava se alimentar até mesmo das migalhas, aquele que era leproso, aquele que era lambido pelos cachorros, agora ele está sentado junto à mesa com Abraão em um banquete. É uma festa. Mesmo com todo o sofrimento que Lázaro passou em sua vida, ele encontrou o repouso e a alegria após a morte. As lutas e dificuldades que passamos nesta vida não dá para comparar com a glória que iremos alcançar. Lázaro sofreu, mas agora estava em paz, no repouso, na alegria. O rico desfrutou de tudo que as riquezas poderiam lhe proporcionar, porém após a morte ele foi encaminhado para o Hades. Hades é a habitação dos falecidos, mas neste texto nos apresenta um lugar de sofrimento, de punição. Por isso essa palavra é traduzida como inferno. O rico não estava sendo punido por ser rico, mas por esquecer dos dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando o homem rico vê Lázaro no conforto e ele no sofrimento, em meio às chamas, ele pede que Abraão mandasse Lázaro molhar o dedo e refrescar a língua do homem rico. Neste momento, nós temos um diálogo em que Abraão diz ser impossível isso acontecer, pois existe um abismo que os separam. Ao receber a recusa do seu pedido, ele informa que tem 5 irmãos e pede que Lázaro fosse levado para lhes informar sobre o castigo futuro. Pois se um morto ressuscitasse e lhes pregasse, eles creriam. A resposta de Abraão é: eles têm Moisés e os profetas. Se não crescem neles, também não iriam crer mesmo se um morto ressuscitado. Ironicamente, muitas pessoas hoje têm esse pensamento. Se os milagres nos acompanharem, se os mortos ressuscitarem, nós iremos crer. Na verdade, quando Jesus estava sendo crucificado, era isso que os fariseus o pediam. Eles diziam: desce da cruz, salva-te a ti mesmo, então nós iremos crer.
Jesus, nesse momento, está se referindo às Escrituras. Moisés, ele quer dizer os escritos de Moisés, o Pentateuco. Quando se diz Moisés e os profetas, ele estava dizendo a totalidade das Escrituras. No Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 39, o próprio Jesus nos diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a Bíblia Sagrada que nos apresenta Deus. O Messias, nela nós encontramos a vida, pois nela nós encontramos Cristo, e Ele é a vida, é o caminho, Ele é a verdade. Não adiantaria vir um morto para apresentar o inferno, para falar do castigo futuro, para falar da paz que encontramos ao seio de Abraão, pois isso poderia trazer uma fé baseada no medo, o medo de ir ao inferno, o medo da punição, e essa não é a fé que Cristo quer que nós venhamos ter. Examinai as Escrituras, porque nela nós encontramos a vida, e são elas que testificam a respeito do nosso Cristo. As Escrituras nos apresentam o nosso Messias, o nosso Salvador. Quando olhamos para as duas parábolas deste capítulo, nós podemos ver que as duas nos ensinam que tudo que nós conquistamos neste mundo deve ser utilizado para ajudar os outros. Não adianta eu olhar apenas para as minhas necessidades e esquecer do meu próximo. Não adianta eu olhar para o bem-estar e fechar os meus olhos para os outros. Temos que usar as riquezas deste mundo para granjear amigos. Precisamos estender a mão para os Lázaros que estão caídos pelas ruas. Jesus nos ensinou isso não só com suas palavras, mas também com sua vida. Jesus alimentou os famintos, curou os doentes, levou salvação e alegria para todos. Precisamos aprender com o nosso Rei. Deus tem nos abençoado, mas precisamos crer que as bênçãos que Deus derramou sobre nós, sobre a nossa vida, também é para que nós possamos abençoar os outros. Que o nome de Deus seja louvado em nossas vidas e que nós possamos meditar na palavra dele todos os dias, guardar essas palavras em nossos corações.